Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Hoje eu vim falar pra vocês sobre o desmame, né? Quem me acompanha aí sabe que eu fiz um desmame do meu mais novo, ele vai fazer um aninho mês que vem. E muita gente me perguntou como foi fazer o desmame dele. Assim, o primeiro dia é muito complicado, porque ele chora, você sente dor, o peito enche, mas o que eu tenho para falar para vocês, só façam o desmame quando vocês se sentirem prontas, quando vocês estiverem de fato preparadas para o desmame, sabe? Porque não adianta você desmamar porque fulano tá falando para você desmamar, porque ciclano tá falando para você desmamar. Você tem que fazer o desmame quando você se sente pronta para isso, quando você sente que é a hora de fazer o desmame. Por quê? Porque vai mexer com o seu psicológico, a criança vai chorar, você não vai conseguir dormir direito, porque ele vai acordar durante a noite, ele vai procurar o peito. Então, assim, uma coisa que eu não recomendo é vocês se afastarem da criança para fazer o desmame, que vai ser muito mais doloroso para ela. Então, assim, o desmame do João, que é o mais velho, eu fiz com 1 ano e 6 meses, mais ou menos, quando eu descobri que estava grávida do Vitor Hugo. E fiz nem tanto porque eu queria fazer, mas por pressão das pessoas para que eu fizesse o desmame dele. E daí, quando eu desmamei ele, eu passei aquelas bases para quem rói unha e continuei dormindo com ele normalmente. Eu ofertava o peito quando ele veio mamar, ele sentiu o gosto e não quis mais. Então, o desmame do João durou 3 dias e no segundo dia ele já não procurava mais o peito. E quando eu oferecia, ele não queria porque ele lembrava do gosto ruim do peito. Então, o desmame dele foi tranquilo. Ele acordava durante a noite ainda, no segundo dia. Nós ofertávamos o mamar para ele, a mamadeira, mas ele não queria porque, como a pediatra dele já tinha dito, ele não estava acordando por fome, ele estava acordando por costume. Então, era por isso que ele acordava de madrugada para mamar. Então, no terceiro dia, ele já não acordava para mamar. Ele acordava uma vez, né? Tipo, se ele dormisse umas 8, 10, 11 horas, ele acordava, eu dava mamar pra ele e ele dormia. Então, assim, o desmame do João, ele foi muito mais tranquilo pra mim do que o desmame do Vitor. Até porque cada criança é uma criança e cada criança vai reagir de um jeito. Vitor Hugo, nós começamos o desmame. No segundo dia, eu fraquejei, porque ele chorou muito, 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 muito. Ele não queria nada. Eu acabei cedendo e dando o peito. Porque assim, o Vitor Hugo, ele já ficava sem o peito durante o dia, porque eu trabalho, então ele fica com a babá, então ele não mamava. Só que quando ele me via, a primeira coisa que ele queria era o peito. Então, assim, tava muito cansativo pra mim, porque ele acordava inúmeras vezes, porque ele tava fazendo, né, digamos, o peito de chupeta, então ele acordava na noite muitas vezes pra pôr o peito na boca. E aí foi quando eu decidi que não dava, que eu precisava fazer o desmame, porque ele não comia comigo, ele não comia comida comigo, ele come comida com todo mundo, mas comigo ele não comia comida por conta do peito. Então eu resolvi que aquela era a hora de fazer o nosso desmame. E então foi quando eu comecei o desmame do Vi semana passada. Eu acho que foi muito mais doloroso pra mim do que pra ele. Mas eu entendia que o nosso vínculo vai continuar o mesmo, mas acabou o peito, sabe? Ele precisa comer, ele precisa conseguir ficar melhor sem mim. Então foi por isso que eu resolvi fazer o desmame. Como foi fazer o desmame do Vi? Já tinha tentado o desmame dele outra vez e foi sem sucesso, porque o Victor, ele mamou o peito, mesmo com o peito com gosto ruim, ainda assim ele mamava. Eu passei a mesma coisa que eu passei no peito para tirar o João, que foi a base para quem rói unha, e o Victor mamou. Então, na primeira vez, eu acabei que eu desisti, porque eu falei, gente, como assim essa criança tá mamando o peito com esse gosto horrível? Porque quem já usou base pra roer unha sabe que aquilo é horrível. Mas ela não tem nenhum problema, porque ela já é própria, né, pra pôr na boca. Por conta de que é pra quem rói unha, então ela não vai fazer mal. Então, por isso eu utilizei.
Nessa tentativa agora, o que eu fiz? Eu passei a base, mas eu também passei o dipirona, porque ele não gosta de dipirona. E aí ele recusou, mas se ele tivesse muito insegurado para mamar e eu ofertasse o peito, ele mamava. Então já com ele eu não podia ofertar o peito para ele. Eu deixava ele dormir aqui em cima, com a cabecinha no peito, às vezes ele colocava a mãozinha, mas eu não deixava que ele vesse o peito, porque se ele vesse ele ia mamar, então a gente não ia conseguir o desmame. No segundo dia de desmame, eu acabei cedendo, porque ele chorou muito e foi muito doloroso pra mim. Então eu acabei dando o peito pra ele dormir. Mas aí segui firme. Nós já estamos hoje, eu acho que no 5º dia do desmame dele. Ele já não procura o peito. Ele deita a cabecinha dele no meu colo, coloca a cabecinha em cima do peito, mas ele já não tira mais a minha roupa pra mamar. Então, assim, vocês só devem fazer o desmame quando vocês se sentirem seguras e preparadas para o desmame. Por quê? Porque é complicado, vai ser doloroso para você e doloroso para a criança. Então, assim, você tem que estar preparada, porque ela vai chorar muito, isso é normal. Mas a partir do 2º, 3º dia, eles já não procuram tanto o peito. Então, assim, você tem que ser firme e entender que se você realmente quer isso, tem que passar pelo processo, né? Da criança chorar, ele vai acordar. Se vocês tiverem ajuda para fazer a criança dormir, é mais fácil, porque você fazer a criança dormir, ela vai sentir o cheiro do leite, ela vai chorar muito mais. Então, se você tiver alguém que consiga fazer a criança dormir e consiga, quando a criança acordar de madrugada, fazer ela voltar a dormir, né, ofertar mamadeira. O Vi, ele já não mama de madrugada, porque eu dou uma mamadeira pra ele antes dele dormir. Se ele acordar de madrugada, eu faço ele voltar a dormir pronto. Porque eu não quero que ele fique acordando pra mamar, porque ele não tá com fome. Porque ele come super bem agora, ele janta comigo. Então ele não acorda à noite por fome, ele ainda acorda por costume. Então, como eu quero que ele durma uma noite toda, eu não oferto mais mamar pra ele de madrugada. Então, eu dou um mamar antes dele dormir e só dou outro mamar de manhã, pela manhã. Então, assim, gente, só façam o desmame se vocês realmente estiverem seguras que vocês querem fazer o desmame, porque o desmame é um processo complicado. Tentem fazer o desmame o mais gentil possível, para que a criança não sofra tanto, você não sofra, porque já é uma coisa dolorosa pra gente. Principalmente pra gente, porque muitas das vezes a gente é mais apegada com o fato de amamentar do que a criança em si. Então é isso, gente. Esse foi o meu conselho, minha diquinha pra vocês. Qualquer coisa, só vocês me perguntarem, tá bom?